irmãos, a paz de Jesus. A palavra do Senhor diz assim no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramat-Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Irmãos, essa história de Ana e de Penina é uma história muito conhecida e bastante contada. Nós conhecemos a história, sabemos que Penina ela gerava, né, ela tinha filhos, e Ana era uma mulher estéril. E o esposo dessas duas mulheres, Eucana, ele era um costume até na época, quando a mulher ela não gerava, era meio que uma licença que o homem tinha para poder possuir uma outra esposa. E esse era o formato de família que Eucana tinha, juntamente com Penina, seus filhos, e Ana. A palavra fala que Eucana trazia uma porção excelente. Ele amava a Ana, ele tinha um amor e um carinho especial por ela. No verso 5, a palavra diz que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana e que a sua competidora excessivamente a irritava para embravecê-la. Diz isso no verso 6, porquanto o Senhor tinha cerrado a sua amada. Quando Ana, subia à casa do Senhor, assim a outra, Penina, ela irritava a Ana, pelo que Ana chorava e não comia. Mas a gente pode observar algumas coisas interessantes nesse texto. É claro que a gente pode levar por vários lados, várias vertentes, e em diversas mensagens esse texto já foi trazido. Uma das vertentes muito trazida é que existem ali duas igrejas, e não é nem esse ponto que a gente vai se ater, mas que existem duas igrejas, uma é a igreja fiel e a outra é a igreja infiel. E a gente não está falando aqui de igreja com placa denominacional, não, a gente está falando de igreja como sendo uma igreja que essa é a fiel de Cristo, a noiva amada do Cordeiro, e a outra igreja é uma igreja infiel. A igreja fiel como sendo o tipo de Ana, e Penina, a igreja infiel, que dá frutos, porém ela não tem o amor do marido. O amor do marido, o amor verdadeiro, ele recai sobre Ana, sobre a igreja fiel. E a igreja fiel ela é dependente, ela depende de um milagre. Ela só gera pelo milagre, ela não gera por si só, pelos seus recursos, ela não gera pela sua natureza, pelos seus meios, de forma alguma. Então, é uma forma que muitas das vezes nós ouvimos sobre esse texto. Mas o que eu acho interessante, e aí trazendo ele para dentro do nosso contexto, para dentro da nossa busca e da nossa batalha, do nosso deserto, é que no verso 5 ele diz o seguinte: a Ana era dada uma porção excelente, porquanto ele, Eucana, o marido de ambas, amava Ana. E aí essa parte, a segunda parte do versículo é bem interessante. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A Bíblia ela afirma isso de uma maneira bem clara, e não uma vez. Quem cerrou a madre de Ana foi o Senhor. Não foi o diabo que cerrou a madre de Ana, não. Foi Deus quem cerrou. O Senhor impedia com que Ana tivesse filhos. Deus ele cerrou. E isso para nós é algo bem interessante, porque nós olhamos as coisas acontecendo e somos tentados a pensar que é o inimigo, que o inimigo que fez isso, que o inimigo que fez aquilo, que a pessoa que foi mau caráter, que isso, que aquilo. Tem muita coisa que não tem nada de inimigo atrás disso. É coisa que é permissão do Senhor mesmo. É vontade permissiva de Deus. E é interessante porque o verso 6 ele diz o seguinte, que Penina, ela, a competidora, ela excessivamente irritava Ana para embravecer. E por que ele irritava? Ela irritava Ana. A continuidade do verso 5 mostra porquanto, ou seja, porque, por causa que o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então o fato de o Senhor ter cerrado a madre de Ana criava uma situação onde Penina ela usava aquilo ali como um argumento para poder irritar a Ana, e aquilo entristecia a Ana, e a gente vai vendo isso no verso 7 e no verso 8, ao ponto de que Ana ela se derrama ao altar do Senhor, aos pés do Senhor, no altar do Senhor, e começa ali um propósito de busca e de avivamento espiritual pessoal, e consequentemente isso conduz ela a um milagre que é o quê? É o nascimento do seu filho. Meus irmãos, o céu cerrado nem sempre é consequência de pecado, é consequência de um adversário, não. O céu cerrado, muitas das vezes, é permissão divina. O adversário para tocar em um servo de Deus, nós vemos isso à luz de Jó, à luz do texto de Jó. Para o inimigo tocar no servo de Deus, ele tem que pedir permissão a Deus. Ele tem que ir até o Senhor e pedir permissão. Quem está lavado e remido no sangue do Cordeiro, não há nenhuma condenação.
Não há nenhuma maldição, não há nada disso. Não existe retaliação no mundo espiritual para quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não há isso. Não tem essa hipótese. O que nós vemos, até quando Jesus ele expulsa daquele endemoniado, aquela legião de demônios, e os demônios eles pedem autorização para Jesus, pedem autorização a Jesus para poder entrar em porcos. Até para entrar em porcos o adversário tem que pedir licença e autorização. O que dirá na vida de um servo? Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então era o Senhor quem tinha cerrado. Às vezes a gente olha e vê que a porta de emprego não abre, que a cura da doença não vem, que a adversidade se levanta, que as coisas só pioram, e a gente pensa, não, é o Senhor. O Senhor que cerrou, o Senhor que permitiu, para provocar em nós uma mudança espiritual. E Penina, ela excessivamente irritava Ana, para tirar Ana da posição, para fazer com que ela perdesse a cabeça. Irmãos, as coisas elas vão acontecer, e elas acontecem assim mesmo, né? Para poder nos tirar da posição. A Bíblia diz o quê? Ireis, mas não pequeis. Às vezes a gente vai se irritar. O intuito de Penina era fazer a Ana se irritar e embravecer, para poder pecar. A gente vai se irar, mas a gente não pode pecar. A gente tem que manter o nosso propósito em Deus. E interessante que quando Ana ela subia à casa do Senhor, Penina a irritava. E logo quando ela subia, né, na casa do Senhor, quando ela fazia as coisas do Senhor, e é assim mesmo. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais fazemos a obra de Deus, mais parece que as coisas pioram, mais parece que o inimigo ele fica irritado. Mais parece que o adversário aí sim, ele tenta mexer nas pessoas, fazer com que as pessoas... Ele não pode retalhar em nós, mas ele pode retalhar através das pessoas, tentar nos atingir, né, tentar nos oprimir, nos entristecer, nos abater. Toda vez que Ana ela subia à casa do Senhor, isso acontecia. Agora a gente vê uma coisa interessante no verso 7, que assim Penina irritava Ana, pelo que Ana chorava e não comia. Essa é uma situação que a gente vê muito acontecer nessa busca, a nossa busca. As pessoas elas deixarem de fazer aquilo que habitualmente elas faziam. Por exemplo, comer é uma coisa habitual. Todo dia todo mundo come. Não tem como a pessoa ficar sem comer, né? É uma coisa que é um hábito. Você come com ou sem fome. Você come. Tem que comer. O organismo é natural. Quando a gente olha o livro de Daniel e a gente vê que sai aquele edito do rei, que se alguém fosse encontrado adorando, servindo, orando a outro Deus lá na Babilônia, seria lançado na cova dos leões. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões por quê? Foi porque ele estava orando ao Senhor? Não, não foi porque ele orou ao Senhor. Porque ele poderia continuar orando a Deus, orando no coração, ter orado escondido. Ele poderia fazer isso tranquilamente. O problema de Daniel, digamos, problema entre aspas, foi que ele continuou fazendo aquilo que ele fazia. Daniel orava com as janelas abertas, voltado para Jerusalém em voz alta. E alguém passou e viu, e ouviu. Daniel ele não mudou aquilo que ele fazia, ele não mudou o hábito dele por conta das circunstâncias. Ana, ela muda o hábito dela, ela começa a chorar e passa a não comer mais. E é tudo que o inimigo quer. Que nós venhamos a mudar o nosso hábito de servir a Deus, de ter a nossa rotina de busca, de jejum, de madrugada, de oração. É aí que ele quer atacar. Porque se ele ataca esse ponto, ele nos enfraquece. Então, irmãos, Daniel foi lançado na cova dos leões, não foi porque ele orava, foi porque ele orava como costumeiramente ele orava. Ele continuou orando como orava das outras vezes. E a palavra ela é bem clara, ela diz assim, em Daniel 6, no verso 10, que Daniel, quando ele soube do edito, ele orou ao Senhor, se pôs de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, ele não mudou a rotina dele. Ele continuou fazendo da mesma forma que ele fazia, meus irmãos. As circunstâncias, as adversidades, os problemas, as aflições, até mesmo as afrontas, as calúnias, isso não pode mudar a nossa rotina como um servo de Deus. A nossa posição, a nossa postura, de forma alguma. Ana, ela entendeu isso. E aí a palavra fala que ela continuou ali orando, depois ela parou, começou a chorar aos pés do Senhor, a se derramar aos pés corretos, né? A chorar na frente da pessoa certa, que é o Senhor. E começou ali a sua busca, a sua jornada, e o Senhor ouviu a oração de Ana e operou o milagre. Da mesma forma, o Senhor vai ouvir as nossas orações, e já tem ouvido, já tem escutado, só que existe um tempo certo do ouvir as nossas orações até a entrega da bênção que foi pedida em cada oração. Deus ele não desamparou Ana, e ele não há de nos desamparar, de forma alguma. Cabe a nós confiarmos, cabe a nós continuar buscando a presença dele.
Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.